o segredo, assim, resolver essa conta, né? Você tem algum macete assim seu intuitivo que você olha para uma equação dessa e você consiga já tentar pelo menos achar uma variável comum para ir simplificando? Sim. No caso das que a gente viu até agora, É sempre tentar simplificar pela variável de maior exponenciação? nos que a gente viu até agora, não. Agora, nessas aqui, sim. Por quê, né? Porque eu olho para infinito sobre infinito e penso, isso também não precisa ser um problema. Uhum, Infinito na parte de baixo não é um problema. Infinito na parte de baixo é uma fração, dá zero. Então é uhum, muito bom quando aparece. Então é isso que a gente induz nesses casos aqui. A gente induz nesses casos que apareça infinito na parte de baixo. Já que o negócio está tendendo a infinito mesmo, né? Então, uhum. de alguma forma, dá para aparecer na parte de baixo. Como? Isolando o de maior grau. Então, porque se eu isolo de maior grau, corta-se o que provavelmente está fazendo aparecer infinito em cima e embaixo. Uhum. Aí eu teria que Então, basicamente multiplicar embaixo por 5x² e multiplicar por cima também por 5x², né? Ou não, eu ou acredito que simplesmente... seja mais interessante tu pensar o caminho contrário do chuveirinho, né? Isso aqui são dois termos, né? É um binômio, então ele surgiu de um chuveirinho, para pensar. Qual chuveirinho? Esse que eu acabei de montar aqui. Entendi, Essa distribuição de multiplicações causa aquele termo ali de cima. Então, você fatorou ele de uma forma mais rápida. entendi, Então, entendi. aqui, mesma coisa, a gente consegue isolar o mesmo grau. Então, fica bom. Porque agora a gente só tem x na parte de baixo, né? A ideia é essa. Que os x ficam na parte de baixo, uma vez que a gente vai atender esse x ao infinito. Então tem um pouco Uhum. de visão ali do alcance, que eu quero que o x apareça na parte de baixo, para que suma a minha indeterminação. Então é o mesmo polinômio, veja, é a mesma coisa, só que está simplificado. Uhum. Agora vai ficar esse termo aqui igualzinho, e esses carinhas aqui não vão causar nenhum problema, porque no infinito isso aqui vai para zero, e isso aqui também vai para Para zero. zero. Então vai ficar simplesmente menos por escrito. Então, quando é aquela coisa, né? Quando a gente tem uma indeterminação, ela esconde uma resposta verdadeira. A resposta é essa. Entendi. É isso. Que, no Fechado. fim das contas, era o mesmo coeficiente aqui dos maiores termos. Né? Uhum. Beleza. Então, legal. Legal, legal, legal. Vamos fazer uma outra conta, então, agora. Uma um pouco mais complexa. Mas não tanto também. Essa aqui ela é bem interessante porque ela é bem genérica. Ela é bem Uhum. genérica. Essa aqui é bem genérica. Por aqui para ti. Então, Limite de x indo para A, sendo que x² menos A², x tá. a gente nota que vai dar zero sobre zero mesmo, né? Uhum. Independente do valor do A. Perfeito. Independente do valor do A. Mas daí, qual é a dica? Deu zero sobre zero. Perfeito. Significa que eles têm raízes iguais. Então agora a Perfeito. tua missão é encontrar as raízes. Né? Então vamos lá. Fatorar, no caso, isso aí. x² menos x² menos A², x² menos A². Vou te dar uma dica. Lembra que a gente falou dos trinômios? Quadrado perfeito, imperfeito, aquelas coisas tudo? Uhum. Aqui tem tipo isso, né? Uhum. Então, se eu olho para isso e já vejo o que o formou, né? Que eu vou colocar em termos de A e B, que é o A menos B, vezes o A mais B. É isso aí. Então, é muito provável que o de cima, por ser um. Tem um nome para isso que eu não estou lembrando agora, mas é como o de baixo, só que tá a quarta. Né? Tem um nome, meu, dou aula para isso do oitavo ano, não lembro agora. 2 menos A, x mais A. Aí o de cima
O de cima eu posso fazer... Tarará. Aí de cima dá pra fazer algo semelhante também, né? Mas tem que fazer um semelhante, mas é um ao cubo depois com ele mesmo, né, ou não? Não. Isso aqui é tipo uma biquadrada. Agora eu lembrei o nome, biquadrada. Essa compra aqui é igual a de baixo. É Só igual que a ao de baixo, quadrado, né? só que ela está ao quadrado, né? Os termos estão ao quadrado. Então seria Os termos de baixo, só que eles ao quadrado, né? x ao quadrado menos a ao quadrado, x ao quadrado mais a ao quadrado. Aí eu vou pegar um desse a ao quadrado e vou explodir ele. X menos a, x mais a. X mais a, x menos a. Aí embaixo eu tenho x menos a, x mais a. O de cima vai ficar, então, x mais a, x menos a, né? Na parte de cima, tem que ter quadrados, né? Porque se aqui está a quarta... Ou se não, vai dar x quadrado ao quadrado. Ó, eu não sei exatamente o que você fez, que eu não estou vendo, mas tenta escrever isso aqui mediante a essa regra. Eu escrevi... O problema é que nessa regra nada está ao quadrado. Agora, se essas coisas estivessem ao quadrado, veja, na resposta, os dois termos ficam ao quadrado. Então, se eu vou elevar a ao quadrado, vai aparecer um a quarta. Um b a quarta também. Eu escrevi ele x ao quadrado menos a ao quadrado, x ao quadrado mais a ao quadrado. Perfeito. A parte de cima é exatamente isso, quando tu fatora. Perfeito. Isso. Aí... Então agora tu reparou que tem uma coisa parecida aí, igual, na verdade? Isso, pode cortar. Aí o que eu fiz embaixo, mantive igual, aí eu peguei esse x ao quadrado vezes x ao quadrado mais a ao quadrado e fatorei ele mais uma vez. Acho que foi desnecessário. Não que está errado, não está errado, mas é bem desnecessário, porque a resposta já está na tua cara. Né? Ó, isso aqui vai ser igual ao que? A parte de baixo aqui, ó, veja só. Eu só vou colocar o que tu me falou aqui. Certo? Foi isso que ficou a tua conta, né? Na verdade, a parte de baixo eu já tinha fatorado ela. Eu tinha colocado x menos a mais x mais a. Ah, sim. Tu fatorou a de baixo e a de cima juntas, né? E aí... Mas veja que agora que tu fatorou a de cima, tu repara que tu tem termos iguais, né? Olha só. Na verdade eu fiz um passo desnecessário, porque eu cheguei, o meu resultado final foi x quadrado mais ao quadrado. Mas aí que tá, não tá errado. O que tu fez não tá errado. Só que tu ia perder mais tempo, entendeu? Sim, eu perdi mais tempo, não foi uma solução elegante. Sim, mas show. O legal é conseguir trabalhar com as continhas. Daí sim, a hora que tu aplica o x igual a, você vai ficar com 2 ao quadrado. Né? É isso aí. Show, gostei de ver. Então, aí que tá, né? A gente precisa de um pouco de prática e rever muitas coisas antigas para olhar para os limites e já saber o que fazer. E isso que a gente está falando de uns limites que, assim, eu sei resolver. Tem uns que é complicado, cara. Tem uns que envolvem os limites notáveis lá e não sai tão fácil, não. Então, o que eu vou propor para você? Vamos resolver mais um só juntos, um difícil.
E depois, eu acredito que a gente já possa ir para a derivada, tá? É legal, né? Que é onde Porque é mais prático. que é onde eu tô já eu tô revisitando as aulas básicas desse curso. Eu tô nas derivadas, fazendo as regrinhas lá de exponenciação, Eu multiplicação. gosto de estudar limite porque o limite ele faz muita revisão da matemática básica, né? Do tipo, olha só coisas interessantes que a gente acabou de rever de álgebra. Não, perfeito. Por isso que já ir para limites a gente fica meio perdido, porque a gente sabe fazer a derivada, mas não sabe resolver, por exemplo, a regra da cadeia, porque envolve muita álgebra, às vezes, na regra da cadeia. Nossa, está correto. Isso. Então vamos fazer mais um aqui. Eu estou tentando pegar um interessante na nossa listinha. Não tem mais tantos interessantes. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Não é feio demais. Mas vamos nessa aqui mesmo. É um pouco diferente, então. Vou salvar aqui. Pode mandar depois. Então a gente tem um problema nessa conta. Porque se aplicamos o limite, aparece infinito menos infinito. E eu não sei quanto é infinito menos infinito. É uma indeterminação. Então, quando a gente olha para um problema desse, o que te vem à mente? Envolvendo as coisas que a gente já conversou. Alguma ideia? Eu acho que a gente pode substituir o... Eu tenho algumas ideias, mas me diz as tuas primeiro. Com certeza, algumas das que eu tenho vai dar errado na hora que a gente for tentar. O que eu pensei inicialmente foi sumir com a raiz das duas equações. Sumir com a raiz é maravilhoso, mas como a gente faria isso? Sumir com a raiz? A gente some com a raiz fazendo... Puta, como é que é sumir com a raiz? Normalmente a gente some com a raiz elevando ao quadrado, né? É verdade. Ou se tem algo ao quadrado dentro da raiz, ela naturalmente some. Então, Do perfeito. tipo 4, né? É, 4 é uma coisa ao quadrado dentro da raiz. A raiz é a multiplicação dela com ela mesma. Então, se a gente levar ao quadrado, a gente mata ela. É isso aí. Mas é um pouco complicado elevar ao quadrado, nesse caso, por quê? Né? Porque, bem, vamos supor que exista uma resposta para esse limite. Tem que existir, mas vamos, por suposição, pensar isso. Né? Você vê como o caminho para resolver um limite, às vezes o professor ele já sabe a resposta, e daí fica parecendo que é muito óbvio, mas nem sempre é. Do tipo, isso aqui vai dar uma resposta, o nosso limite vai ser um valor L. Beleza. Então, eu poderia, por exemplo, elevar ao quadrado dos dois lados, aqui e aqui. A hora que eu encontrasse o limite, na verdade, eu ia encontrar ele ao quadrado. Só que se eu elevar ao quadrado isso aqui, meio que não vai sumir com a raiz. Vai ter uma raiz ainda. Porque tu vai ter, né, os dois termos ao quadrado e a multiplicação entre eles. Isso não some com a raiz. Né? Imaginando que isso é um A e isso aqui é um B. Né? Tu vai levar ao quadrado, vai ficar ao quadrado, menos 2AB, mais B ao quadrado. Aqui continua tendo uma raiz um tanto problemática. Né? Pode ser que resolva. Pode ser. Mas pode ser que não resolva também. A gente vai perder algum tempo e ainda tem essa questão de estar brincando com um valor um pouco complicado de entender aqui do lado direito. Porque eu não sei o L. Então, né? É um jeito, mas talvez não seja tão interessante. Outro jeito seria se por algum acaso isso aqui fosse um quadrado perfeito. Esses dois negócios fossem quadrados perfeitos. Né? No caso, eles tivessem uma raiz só. E a gente pudesse escrever eles como x menos a, por exemplo, ao quadrado. Mas não pode. Não tem duas raízes diferentes quando a gente tem uma estrutura como essa. Acho até, sem fazer a conta, que vão ser raízes complexas. Uhum. Então não dá para transformar isso num quadrado perfeito.
Então, o que nos sobra? Nos sobra uma outra coisa que a gente já fez recentemente, que foi o conjugado. Lembra do conjugado? Substituição seria uma, só que ela iria ao encontro do que eu acabei de te mostrar. Eu ia substituir supondo que dá para escrever isso como U ao quadrado, e não dá. Não dá. Eu não tenho dois fatores iguais, sacou? Eu tenho duas raízes diferentes. Então eu não consigo escrever isso como U ao quadrado, porque isso é diferente do que vai realmente aparecer, que é um fator U vezes um fator V. O U relacionado à primeira raiz e o V relacionado à segunda. Então não é a mesma coisa. Não vai dar para destruir a raiz desse jeito. Então eu acho, e é bem comum nos cálculos de limite, a gente resolver uma situação dessa pelo conjugado, lembra? Resolver pelo conjugado é multiplicar em cima e embaixo pela combinação positiva das raízes. A gente fez uma dessa recentemente, tinha raízes, né? Então, na verdade, eu vou ter o mesmo bagulho aqui, só que em vez disso, né? Só isso, eu vou ter ele normal também, só que com o sinal invertido. Lembra que a gente fazia com o sinal invertido? Uhum. É multiplicar pelo conjugado para utilizar aquela regra que a gente conversou agora há pouco, do A mais B vezes A menos B. Tá? Então, é isso que nós estamos procurando aqui. Então, eu vou pedir para tu fazer. Só que, em vez de tu perder tempo fazendo todas essas multiplicações, lembre-se, aqui é A menos B e aqui é A mais B. E utiliza a regra do trinômio imperfeito lá, né, que é essas duas coisas multiplicadas dá uma coisa que tu já sabe. Então, tu não precisa perder tempo fazendo a conta, sacou? Isso aqui vai dar simplesmente A ao quadrado menos B ao quadrado. Tu identifica isso como A, isso como B, tu já sabe que a resposta vai ficar desse jeito. A parte de cima, né? De baixo, não. Uhum. Então vai lá, vou te dar uns 5 minutinhos para fazer. Enquanto isso, eu vou pegar um café, mas a parte de cima é só aplicar a regra. De baixo, aí tu torce para que dê para cortar alguma coisa. Já volto.
Então, conseguiu chegar na resposta? Vamos lá. O que eu fiz? Eu transformei lá o A menos B vezes A mais B em A quadrado menos B quadrado. Isso quer dizer que eu fiz o seguinte, eu fiz x ao quadrado menos 8x ao quadrado mais 3, raiz disso, né, ao quadrado, Isso. menos a raiz ao quadrado de x quadrado mais 4x mais 3. Tá. Aí, como eu tenho a raiz quadrada de um número ao quadrado, basicamente eu consigo sair da raiz. Isso. Tá, então eu fiquei com x quadrado menos 8x ao quadrado mais 3, menos x quadrado menos 4x mais 3. Perfeito. Isso na parte do numerador. O problema é que o denominador ainda eu mantenho ali ele intacto, é aí que eu não consegui sair, entendeu? Bem, eu acredito que não tenha grandes problemas em manter o denominador intacto, uma vez que o grande problema nessa conta era o fato de tu ter infinito menos infinito. Entendi. Então, por exemplo, como eu vou levar x ao infinito, aquele número vai ser tão... aquilo lá... Não entendi. Bem, tu tem que ver que o problema, né, como eu acabei de falar, era o caso de ser infinito menos infinito. Se fosse infinito mais infinito, não teria problema nenhum. Né? Se fosse infinito mais infinito, tu não teria problema nenhum. E é o que está aparecendo agora na parte de baixo. Infinito mais infinito. Então, qual é o problema de ser infinito mais infinito? Como a gente já conversou, o infinito não é uma indeterminação. O infinito sozinho não é uma indeterminação. O problema é quando aparece infinito menos infinito. Então, se aqui embaixo der infinito, beleza. Se não der infinito em cima, não tem indeterminação. Tá bom? Entendi. Então, basicamente, eu vou sobrar com 4x ali em cima. É. Só que, no caso, aparece infinito em cima, né? Aparece infinito em cima. Por hora, a gente ainda tem um problema. Que é o fato de aparecer infinito em cima, por causa do 4x. 4x continua sendo um probleminha pra gente. 4x, 4x só, né? Nós temos 4x porque os 3 se cancelam. Então, esse 4x, hein? Se não tivesse o 4x, a gente teria simplesmente um número dividido por infinito que dá zero.
Uhum. Isso é um problema. Então, o que fazer, né? Bem, veja que nós temos raízes. E dentro dessas raízes, na parte de baixo, né? Nós temos x's ao quadrado até. Nós temos x, né? A gente sabe que dá para tirar números de dentro da raiz. Uhum. Se a gente tira números de dentro da raiz, eles saem de dentro da raiz com a, vamos dizer assim, com a raiz aplicada. Então, por exemplo, né, se tu tem, aqui só um exemplo, né, se tu tem a raiz de, sei lá, 100 vezes 5. O 100 pode sair para fora da raiz, só que ele sai para fora da raiz com a raiz aplicada. Então, vai ficar 10, né? 10 raiz de 5. Né? Ou seja, a raiz quadrada de 500 é a mesma coisa que 10 raiz de 5. Uhum. A ideia aqui é essa. Por quê? Porque eu olho para essa coisa e o meu grande problema no momento, como a gente está conversando, né? Eu crio toda uma expectativa. É o X. Esse é o problema. Se esse X sumisse, se a gente desse um jeito nele, como diz a máfia, acabou o problema. Como é que a gente vai dar um jeito nele? Se de alguma forma sair um X de dentro dessas raízes. Né? Então, o que eu tenho que fazer para que apareça X em evidência, que de alguma forma apareça X aqui fora? Né? Eu tenho que tirar o X de dentro das duas raízes, só isso. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar o X de dentro da raiz. Então, para isso, eu tenho que isolar o X dentro da raiz, eu tenho que isolar ele ao quadrado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até apagar aqui, e vamos isolar, então, a primeira ali, né? Vamos isolar X dentro da raiz, por hora. Então, dentro da primeira raiz, se eu isolar não só o x, mas o x ao quadrado. Por que eu quero isolar x ao quadrado? Porque ele sai para fora com a raiz aplicada, ou seja, ele sai x. Então, por isso que eu vou isolar x ao quadrado, porque eu quero que saia x dentro da raiz. Se eu isolar x ao quadrado, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 8 sobre x, parecido com o que a gente fez agora há pouco, lembra de chuveirinho? Sobre x, e ali do outro vai sair 3 sobre x ao quadrado. Novamente, esses termos aqui não são problemas quando elevados ao infinito, porque eles vão dar zero. Qualquer coisa dividida por infinito dá zero. Agora o mesmo ali no próximo termo. Vamos isolar o x ao quadrado novamente. Então, x ao quadrado, para que, como neste caso, né, essa multiplicação retorne a isso, vamos isolar da seguinte forma. 1 mais 4 sobre x mais 3 sobre 3 exatamente. Sobre x quadrado. Então, o que eu faço aqui nesse passo, né, não sei o quão bizarro ele parece para ti, mas é simplesmente escrever como um chuveirinho. Porque daí parece aquilo que eu queria. X ao quadrado em evidência nas duas raízes, tal qual 100 estava em evidência na conta que eu fiz por aqui e apaguei. Tenho que deixar em evidência para conseguir tirar ele de dentro da raiz. Se não tiver evidência, ele não sai, por causa daquela regra das raízes, né? Tem uma regra da raiz que diz o seguinte: a raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes. Então é necessário que o que eu quero tirar esteja multiplicando todo o resto. Ele está multiplicando todo o resto, tudo que vai sobrar dentro da raiz. É uma propriedade de potência isso. Porque a raiz é uma potência. Então, que é infinito, né? Alguém colocando. Limite de x tendendo a infinito. Eu vou ter x na parte de cima, 4x na verdade. E na parte de baixo, então, o x vai sair de dentro. Vai ficar x multiplicado pela raiz de 1 mais 8x. Isso. Eu tirei em módulo por causa daquele lance que a gente conversou esses dias, né? Uma coisa, ela sai de dentro da raiz, tu não sabe se ela é positiva ou negativa. Porque tanto um número negativo quanto um positivo ao quadrado dá a mesma resposta, né? Dá o mesmo número. Então, eu já passei o x para fora do parênteses porque ele é um termo em comum nas duas raízes que sobraram. Beleza.
Olha só que maravilha. Agora sim. Agora eu dei um jeito no X, cortei. Cortei só o X. E aí, consegue concluir para mim? Lembra que qualquer coisa dividida por infinito é zero. Uhum. Não, qualquer coisa qualquer coisa dividido por infinito é zero. Não, é o próprio 4, né? Não é 4 a resposta, não. Não? Joga, transforma aqueles termos em zero que tu vai ver. Raiz, se for zero x, então vai ser 4 sobre raiz de 12 mais raiz de 8. Vai ser 4 sobre raiz de 12 mais raiz de 8? Não. Eu vou te mostrar aqui. Deixa eu copiar. Bem, quando a gente aplicar infinito nesses termos, eles vão para zero, como eu já citei, né? Então, bem, antes disso, deixa eu apagar aqui. Que eu cortei já. Eles vão para zero. Então, isso vai para zero, isso aqui também vai para zero, isso aqui, isso. Então, vai ficar limite de x, infinito, do 4, entendi. raiz de 1 mais raiz de 1. Que é 2, né? Porque raiz de 1 é 1. Então, vai ficar 1 mais 1, 2. Então, vai dar 2 a resposta. A resposta tem limite é 2. Entendi. Estranho, né? De um negócio feio desses dar 2 como resposta, mas é o que deu. Então, veja, foi muitos procedimentos aí que supostamente são triviais, o problema não é aplicá-los, né? Pelo menos não deveria ser. O que é realmente difícil no contexto de limite é entender o que tu vai ter que usar. E perceber que às vezes tu vai tentar por um caminho que parece que vai dar certo, e não tem por que não dar, só que ele dá. Daí tu vai ter que ter mais ferramentas para resolver, né? Então, mas no final é você ter as ferramentas na cabeça fácil para você transformar essa solução algébrica num negócio simples, né? Às vezes é demorado, mas tem que dar. Isso daí é exercício, tem jeito. É muito bom para treinar álgebra. Nada melhor para treinar álgebra que cálculo de limite. Então, beleza. Vamos para derivada, então. E vai falar um pouco de uns limites notáveis, que são uns casos bem específicos. Aqui sobre continuidade de função, que eu já falei para ti, né? Uhum. A função, para ela ser contínua, independe dela existir no ponto ou não, mas sim os limites pela esquerda e pela direita tem que ir para o mesmo valor. E por aí vai. Então, vamos lá. Derivada e diferencial. Então, para tu entender derivada, a utilidade dela, porque ela é tão maravilhosa, tudo que tu vê de matemática um pouco mais superior vai usar derivada, tem que entender de onde ela surge geometricamente falando primeiro. Então, a ideia até da construção da derivada lá pelo Newton foi resolver problemas geométricos. Depois ele conseguiu aplicar para a física, né? Que é o que ele realmente queria. Então, a ideia é o seguinte: nós temos uma curva como essa curva preta, aí é uma função qualquer. Uhum. Ela tem, sei lá, uma propagação qualquer, ela pode representar qualquer coisa, desde uma ação até o movimento de um carro, até qualquer coisa do gênero. Então, se eu quero construir uma reta que vai de um ponto a outro desta funçãozinha, por exemplo, do ponto P ao ponto Q, eu sei que para eu fazer uma reta eu preciso só de 2 pontos e ligar os 2 pontos. Então, tá aí, reta vermelha. Beleza.
essa reta, né, em algumas interpretações mais físicas, assim, ela te dá uma espécie de taxa de variação, uma variação entre, vamos dizer assim, esse tamanho y aqui, que pode representar a variação de preço de algo, de velocidade de algo, etc., pelos valores do eixo horizontal aqui, que são os valores de x, nesse caso, que podem representar a variação do tempo, por exemplo. O tempo normalmente é um parâmetro independente, que varia independente de qualquer coisa. Muito bem, e daí a gente repara que, além de ser essa reta vermelha, ela pode também ser entendida como a hipotenusa de um triângulo, né? O lado maior de um triângulo retângulo, onde um dos catetos é o ΔY, ou seja, o valor de y menos o valor, no caso, o valor de y final menos o valor de y inicial, e o mesmo para o x. Perfeito. E, de uma forma bem grosseira, isso me dá uma variação. Eu noto quanto variou nessa variação de tempo, por exemplo, foi do tempo 0 ao tempo 1. Variou esse ΔY. E se eu fizer uma razão entre ΔY e ΔX, eu encontro uma espécie de taxa de variação. Né? No caso, na física, a gente chama de velocidade. O quanto a posição y varia no tempo t. ΔX por ΔT, ou ΔS por ΔT é a velocidade. Muito bem. Só que até que ponto é interessante esse dado, uma vez que ele me dá entre dois pontos bem longe um do outro, né? Vamos aproximar os pontos e ver o que acontece. Quando eu vou aproximando, eu noto que a curva ela vai mudando, a reta, né? A reta que une os dois pontos, ela vai mudando a sua inclinação. Ela vai mudando a inclinação. Nesse caso, a inclinação está aumentando. Poderia estar diminuindo. A questão é que muda. Só que quando eu tendo a distância do ponto Q ao ponto P a zero, eu tendo essa distância zero, ou seja, eu tento colocar o ponto Q infinitesimalmente perto do ponto P, a reta não some, ela só fica tangente à curva, ela passa num pontinho só da curva, ela passa infinitesimalmente ali no ponto P. E essa passagem por um pontinho tangente à curva mantém uma determinada inclinação na reta. É o que a gente chama de reta tangente à curva num determinado ponto, no caso do ponto P. Agora, o que tem de interessante aqui é que, tal qual nesse caso, e a gente foi notando que a inclinação foi mudando de um ponto para o outro, a gente nota que essa inclinação está diretamente relacionada com a taxa de variação dessa função. Então, se essa função, ela, como eu citei agora há pouco, ela representa o deslocamento de um corpo no tempo, o quão inclinada a reta tangente à curva está, indica uma maior ou uma menor taxa de variação da posição no tempo. E o que é a taxa de variação na posição no tempo? É a velocidade. Então, quanto mais inclinada essa reta, maior a velocidade. Então, a gente nota que a inclinação da reta está diretamente associada com a taxa de variação dessa reta. E é daí que a gente encontra a derivada. A derivada nada mais vai ser que a reta tangente à curva num ponto. E a derivada vai conseguir te dizer, numericamente, quanto vale a variação naquele ponto. Estudar no ponto é muito importante porque é o que a gente faz na maior parte do nosso tempo. Por exemplo, o que um velocímetro do carro nos diz? Ele nos diz a velocidade instantânea. A velocidade ali no instante que eu estou olhando, né? Ele muda instante a instante, ele não me dá uma média, como ele me daria aqui. Né? Então, a taxa de variação instantânea é muito importante. Ela diz muitas informações sobre a função como um todo. Beleza? Agora, se a gente utilizar novamente os conhecimentos lá do primeiro ano do ensino médio, a gente consegue aferir aqui qual é o valor do ângulo dessa reta, né? Esse ângulo que a reta faz aqui com essa parte do meu triângulo, a parte azul do meu triângulo, esse ângulo alfa, é o mesmo que ela faria com o eixo horizontal. E lá no primeiro ano, a gente aprende que esse alfa nada mais é que o tal do coeficiente angular da reta. A gente conversou um pouco sobre ele. E ele pode ser dado, então, não exatamente o coeficiente angular, mas
a tangente desse ângulo dá o número do coeficiente angular. Então, tal qual mostra essa equação aqui. E a gente pode obter o coeficiente angular da reta fazendo ΔY dividido por ΔX. A gente faz muito isso na escola. Aqui é a mesma coisa, não tem segredo. Então, a gente encontra o tal do coeficiente angular. Só que, como a gente está num contexto de cálculo, né, a gente não está preocupado com aquele triângulo bem claro ali, mas sim o coeficiente angular da reta tangente, ou seja, da reta onde o ponto P e Q são os mesmos, né? O ponto Q tende a P. Então, no caso, a gente tem que essa posição final de x tende à posição inicial, mas a equação mantém a estrutura, porque não deixa de ser o coeficiente angular de uma reta. E daí, bem, fazendo uma simples manipulação aqui, a gente, na verdade, está tendendo o valor do ΔX a zero. Assim, a gente cria o que nós chamamos de expressão pela definição da derivada. Essa é a definição da derivada. Então, é uma pequena variação infinitesimal na tua função, menos ela naturalmente, dividido por essa variação infinitesimal. Agora, se o que nos interessa é encontrar a equação da reta tangente, no caso, é simplesmente a equação de uma reta normal. Só que aqui tu vai colocar as coordenadas do ponto que tu está estudando, e aqui tu vai colocar simplesmente o teu coeficiente angular, que tu obteve por meio dessa equação aqui. Muito bem. Então agora vamos para a prática. Vamos supor essa parábola aqui. E essa é uma parábola, então ela é redondinha, tu consegue imaginar uma reta tangente passeando por ela, né? Eu queria encontrar um vídeo aqui, mas na próxima aula eu te mostro. Para cada parte da tua parábola, imagina uma reta tangente passeando por ela, assim, tu vai ter ela, pena que não tem um desenho aqui, mas tem um desenho de um ponto só, né? Tu vai ter ela nesse ponto, passando tangente a esse pontinho aqui, com essa inclinação. Só que se ela estivesse passando aqui onde eu estou pondo o mouse, ela estaria com uma outra inclinação, ela estaria mais deitada. Cada vez mais deitada até chegar ao vértice, onde ela teria até paralela ao eixo X. Mas isso isso é muito importante, a gente vai estudar isso em outro ponto. Mas por hora, perceba que ela vai variando aqui a sua inclinação. Muito bem. Então a gente quer, no caso aqui do exemplo, nós queremos num ponto genérico. Ponto genérico é chato. Vamos ver a 2 aqui. Também é uma parábola, só que não é num ponto genérico. É no ponto cuja abscissa é 4. Então ele está nos dizendo que o valor de x é 4. Porque a abscissa é o valor de x, beleza? Então, muito bem, a gente já tem a nossa equação, é uma parábola. E se a gente colocar o número 4 nela, no lugar de x, a gente vai ter o valor de y, que vai ser 53. Então, a gente está interessado numa reta que é tangente a essa curva e passa no ponto 4 para x e 53 para y. Beleza? Perfeito. Muito bem, então, veja, pela equação da reta, a gente já tem boa parte dela. Né? Já temos esse y0 aqui e esse x0. A única coisa que falta para eu obter a equação da reta é o coeficiente angular. Ok? Perfeito. Y e x fazem parte da equação da reta. Eu preciso deles para ter a equação de uma reta. Então, eles ficam ali. Agora, bem, como é que eu vou encontrar isso aqui, né? Tem a equação que eu estava te apresentando, olha só. Dá uma boa olhada aí, já te explico. Olha só. Então, essa aqui é simplesmente a equação que estava lá em cima. Eu, claro, vou adaptar ao meu caso. Né? No lugar do x, eu tenho que colocar o ponto de interesse, que é o x igual a 4. Perfeito. Então, eu coloco 4 aqui, o ΔX fica aqui, f de 4 aqui. Bem, o que é f de 4? Né? É a minha função no ponto x igual a 4. Então, eu já sei que é 53. Show. Agora, esse termo, que é o mais difícil de compreender no primeiro momento, é a mesma coisa. Só que no lugar do x, eu não vou colocar 4. Eu vou colocar 4 mais ΔX. Então, aqui onde tem 4, tá vendo? Na verdade, vai ficar 4 mais ΔX. No lugar do x vai isso tudo. Então, beleza. Ficou um negócio meio feio, mas nada que elevar ao quadrado já não deixa um pouco mais simpático. Então, ele eleva ao quadrado e fica assim. E quando eu dou uma simplificadinha nos termos, corto que dá para cortar, fica desse jeito.
Mas perceba que se eu simplesmente jogar x igual a zero, vai dar uma indeterminação, né? Vai. E aí, tu saberia sair dessa indeterminação? Vai dar zero sobre zero aí. O zeros por zero diz que a gente tem as raízes, é uma raiz única, né? Não? Quando você tem zero sobre zero, você realmente tem raízes. O zero é uma raiz. Quer dizer, o número que você jogou no lugar do x é uma raiz. Tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Então, mediante a isso, você pode tentar resolver a conta. Mas veja que procurar raízes da parte de cima e da de baixo seria meio inútil, né? Porque a parte de baixo é justamente o próprio x. Não tem raiz. Né? A raiz do x é próprio zero. Né? O único valor que faz x ser igual a zero é o próprio zero. Então, a ideia não é essa aqui. A ideia é anotar o seguinte. Se esse ΔX sumisse, seria muito bom, né? Uhum. E aí, como é que tu faz para que ele suma? Dá uma pensada aí. Dividindo, jogando ΔX tanto no numerador quanto no denominador? Se você jogar ΔX igual a zero no numerador e no denominador, não vai dar certo. Mas lembra que a gente cortou os ΔXs? Uhum. Se a gente isolar o ΔX em cima e embaixo, vai cortar, né? Eu quis dizer isso, por exemplo, se eu isolar o ΔX e eu conseguir cortá-lo, seria mais a mesma coisa que eu multiplicar por ΔX embaixo e multiplicar por ΔX em cima, né? Perfeito. Então, isola e me diz a resposta, por favor. Isola em cima e embaixo. O caminho é esse. Vai lá. Vai ficar 24 mais 3 ΔX. 24 mais 3 ΔX, exatamente. Porque tu cortou o ΔX que multiplica o 24, mas o ΔX que multiplica o 3 é ΔX ao quadrado. Né? Exatamente. Então, aí tem que tomar um cuidado. Claro que a gente não vai fazer muita derivada pela definição, né? Mas o que uma pessoa um pouco ansiosa, né? Ou que decorou poucas coisas faria? Ela isolaria o ΔX com maior grau. O ΔX com maior grau é o ΔX ao quadrado. Se tu isolasse ΔX ao quadrado em cima e embaixo, tu nunca ia resolver isso aqui. O que eu fiz, eu isolei o ΔX, aí eu coloquei ΔX vezes 24 mais 3 ΔX, dividido por ΔX. Perfeito. Aí eu cortei os ΔX e fiquei só com 24 mais 3 ΔX. Perfeito. Agora, isso não é um problema, né? Porque se tu aplica zero nisso que tu acabou de obter, não vai aparecer uma determinação. Vai simplesmente sumir o termo que sobrou lá com o x, né? É isso aí. Que é o 3. Então, no caso, é 24, o coeficiente angular. Então, a tua reta vai ficar com essa forma aqui. Pronto. Caso te peça, então,
um dia para encontrar a reta tangente a um ponto, é assim que faz. Simplesmente aplica a derivada no ponto e chama este de coeficiente angular da tua reta. Então tem a equação de uma reta tangente à curva aqui do meu interesse. Claro que pode fazer isso para qualquer função que tu pensar. Então, é isso aí. Ó, por exemplo, aqui, vamos mais exemplo. Temos essa curva, que é a raiz de x. Ele quer a equação da reta tangente à curva e paralela à reta 18x menos 3y mais 3. Então, é um tipo de probleminha de cálculo clássico, esse aqui. Ele te pede a equação de uma reta, mas não te dá um ponto. Né? Como eu falei agora há pouco, a gente precisa de um ponto e o coeficiente angular, ou 2 pontos. Né? Só que a gente não tem um ponto aqui. Só que ele deu uma informação que a princípio parece inútil. A reta tangente a essa curva aqui, eu quero que seja paralela a essa. O que significa uma reta ser paralela a outra? Sabe me dizer? Uma reta paralela a outra? É. O que é uma reta ser paralela a outra? Que elas têm o mesmo ângulo? Exato. Perfeito. E elas terem o mesmo ângulo significa que elas nunca vão se encontrar, né? Então elas vão estar sempre uma do lado da outra. Né? Duas retas nunca se encontram. Então, se elas, no contexto aqui, a tua resposta foi melhor ainda. Porque se elas têm o mesmo ângulo, elas têm o mesmo coeficiente angular. Então eu já sei qual é o coeficiente angular da reta tangente. É o mesmo coeficiente angular dessa reta. Uhum. Então eu só preciso manipular essa equação que eu acabei de sublinhar para que eu coloque naquele formato que aparece explicitamente o coeficiente angular, né? Ou seja, isolar o y. Uhum. Então, isolando o y, bem, eventualmente ele vai isolar o y. Aqui, na verdade, ele não isolou. Ou ele isolou? Isolou, tá aqui. Só não mostrou como. Ficou 6 aqui. Muito bem, então significa que o coeficiente angular da reta tangente a essa curva, no ponto que eu quero, tem que ter o valor 6. Muito bem. Então, a hora que eu aplico a equaçãozinha de encontrar a reta tangente, eu já sei qual que é esse valor aqui. É 6. Ok? Isso aqui é 6. Beleza, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a minha equação. Então, por isso que no lugar do f de x0 mais delta x apareceu a raiz, ó, tá vendo? Porque a minha função é a própria raiz de x. Então, no lugar de x, eu coloco tudo essas coisinhas aqui. Então, ficou raiz dessas coisinhas. Claro, se eu aplicar limite nessa parada toda, vai dar 0. 0 sobre 0, quero dizer. Só que eu sei que não é 0 sobre 0 a resposta. Eu sei que é 6. Beleza. Agora, o que ele faz aqui? Ele manipula um pouco e chega a tirar essa indeterminação. Sem ainda dizer que é igual a 6. Ele simplesmente manipula isso aqui e chega nisso. Tu consegue... Eu não vou te pedir para fazer a conta, mas tu consegue supor o que ele usou aqui para resolver essa indeterminação? Qual dos vários métodos que a gente conversou? O método de... Olha só, uma raiz menos a outra, né? A gente fez uma... Ou transformar em A e B. Isso, transformar em A e B, o conjugado, exatamente. Fazer o conjugado. Perfeito, perfeito. E daí, então, ele multiplicou pelo conjugado, chegou nisso aqui, que não é uma indeterminação, definitivamente, independente do valor do x. E, bem, daí, ele diz que isso é igual a 6. Se isso é igual a 6, então você acha o valor de x0, ou seja, você encontrou o ponto que é necessário para escrever a equação da reta. O x0, então, o valor de x desse ponto é este. Agora, você pega esse valor de x, joga na raizinha e encontra o valor de y, que é 1 sobre 12, né? Porque isso aqui é 12 ao quadrado. Se aplica a raiz, dá 1 sobre 12. E pronto, tá aí a equação da reta. Encontramos a equação da reta sem ter o ponto. Beleza? Beleza. Então tá bom. Por hoje é isso. Amanhã a gente conversa mais, então, daí fazendo umas derivadinhas mais práticas, beleza? Fechado. Você quer que eu faça algum exercício da lista? Se tu puder refazer o próximo exemplo aqui, é legal, tá bom? Tá. 4. Fechou, então. Valeu. Exercício 4, né? Isso.
Tá bom, valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.